Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando pra gente fazer aquele nosso Hoje é Dia de Bahia. Hoje é sábado, dia 1º de fevereiro e hoje tem clássico. Hoje tem Bavi 500, é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre o Bavi, vamos falar sobre as prováveis escalações. Mas antes aqui, ó, já tá passando aqui embaixo da sua tela, inscreva-se no nosso canal. Deixa o like e se você já é inscrito, dê aquela moral e ative o sininho das notificações, beleza? Então, pra gente começar a falar desse Bavi 500, partiu! Vamos lá, vamos começar a falar. Hoje é dia de Bahia, hoje é dia de Campeonato Baiano, primeira fase. Hoje é dia de Bavi e esse Bavi aqui é especial. Ele é especial por quê? Porque ele é o número 500. Então esse é o Bavi 500 aí que a gente vai falar para vocês. É um número redondo, então é bem interessante a gente falar, né? Os dois times aí chegam com sequência boa de jogos, né? Bahia na terceira colocação, Vitória em primeiro, mas os times principais, né, tanto de Vitória quanto do Bahia, eles chegam aí invictos para esse embate de hoje. Thiago Carpini e mais uma vez Rogério Ceni brigando aí, né, num Bavi, beleza? Então, pra gente começar, vamos aí dar uma olhada em alguns números, né? Vamos ver números aí desse Bavi. Esse que é o jogo 500, mas a gente já vê aqui na tela, ó, foram 499 jogos até o dia de hoje. Claro, 194 triunfos para o Bahia, 152 empates no Clássico e 153 triunfos para a equipe do Vitória. Então, gols marcados aí, 680 gols marcados pelo Bahia e 589 gols sofridos. Então, esse é o retrospecto aí do confronto esse, né, que é o primeiro grande teste aí dos dois times no ano. Vitória ainda teve um confronto com o Ceará, o Bahia não. O Bahia, esse é o primeiro grande confronto no ano. Time principal do Bahia, só pra gente falar um pouco, time principal do Bahia, ele venceu o Sampaio Corrêa, né? Venceu a equipe do Porto e venceu a equipe do Jequié. Jogou no meio da semana, poupou jogadores, né? Fez uma mescla ali de jogadores sub-20 com jogadores reservas, um ou outro que talvez seja titular, mas ele acabou aí poupando os jogadores. Então, Bahia vem de uma sequência aí de 3 jogos, né, com triunfos. Por outro lado, a equipe aí do Vitória do Thiago Carpini, o Carpini já vem com 6 jogos no ano. Então, não era o time titular, ele vinha rodando as escalações e também, claro, no meio da semana o Carpini acabou poupando alguns jogadores, né? Time do Vitória, ele empatou o primeiro jogo com o Barcelona de Ilhéus em 0-0, aí ele venceu a Juazeirense por 4-1, né? Empatou contra a Jacuipense por 1-1. Foi a Alagoas, empatou com o CRB em 2-2, aí venceu o Colo-Colo jogando fora, né, jogando na Arena Fonte Nova por 4-1 e venceu o último jogo por 4-0. Então, Vitória vem aí de 6 resultados positivos, 3 triunfos e 3 empates. Ou seja, o Vitória não sabe o que é perder ainda em 2025. O Bahia também não sabe o que é perder ainda em 2025. Porém, né, a equipe sub-20 do Bahia perdeu. Então, o profissional não sabe o que é perder, mas no geral, no cômputo geral, o Bahia perdeu em 2025, beleza? E antes da gente começar a falar, claro, de cada um dos times em específico, né? Vamos dar uma olhadinha só aqui na tabela de classificação, né? Vamos ver a tabela de classificação, tá aí para vocês, ó. Classificação aqui é a seguinte, né?
O Vitória é o primeiro colocado com 11 pontos, a Jacuipense é o segundo colocado empatado com o Vitória com 11 e o Bahia é o terceiro, né, com 8 pontos. Então, esse jogo de hoje é importante para o Bahia porque vencendo ele encosta no Vitória. Só que tem um pequeno detalhe, né? É o saldo de gols aqui. O Vitória tem saldo de gols 10, então para o Bahia passar o Vitória, o Bahia teria que vencer e aplicar aí uma mega goleada no Vitória. Algo que nos dias de hoje não é algo muito provável de acontecer, tá? Então, o Bahia vencendo aqui, o Bahia pode chegar a segunda colocação ou se manter na terceira, né? A depender aqui do resultado da Jacuipense. O simples empate da Jacuipense no jogo dele já deixa a Jacuipense na segunda colocação, né? Se o Bahia não vencer, o Bahia perdendo, ele pode eventualmente aqui, ó, perder, né, até a sua terceira colocação e sair do G4. Então, jogo é importante, o Bahia precisa pelo menos pontuar, né? No mínimo fazer um ponto se ele quiser se manter aí no G4. Os demais jogos aqui, a demais classificação, Barcelona em quinto, Atlético de Alagoinhas em sexto, Jequié na sétima colocação, Juazeirense em oitavo com 4 pontos, e aí a gente tem na zona de rebaixamento, né, o Colo-Colo e a equipe do Jacobina. Ambos os times não venceram ainda, né? Não venceram no campeonato. Beleza? Agora sim a gente começa a falar de cada um dos times. Vamos começar falando primeiro aqui, ó. Vamos começar falando primeiro do nosso rival, vamos começar falando primeiro do rival da noite. Eu vou colocar aqui essa imagem que a equipe do Vitória acabou colocando lá, falando do jogador, o Fabre, né? Time do Bahia mede forças com o Vitória no jogo de hoje, né? Vitória está aí teoricamente no momento melhor, né? O primeiro colocado do Baianão, já fez 6 jogos aí mesclando essa equipe que eles estão buscando como sendo titular, né? Então o Vitória tem um pouco de vantagem por ter um time que tem mais rodagem. A gente sabe que a gente está falando de campeonato baiano e quando a gente fala de campeonato baiano não é um referencial muito bom. Tudo bem, concordo, mas o Vitória tem essa vantagem aí. O Carpini já fez, como a gente falou, 6 jogos, ele tem 3 triunfos e 3 empates, né? Então, o time do Vitória, ele tem um pouquinho mais de minutagem aí que o nosso Bahia. Uma outra coisa que a gente tem que ver também, né? O Vitória poupou jogadores aí no meio da semana e o Vitória deve ter 2 retornos, né? Dois jogadores que devem retornar e que provavelmente, de alguma forma, eles devem entrar no jogo. O Oswaldo, né, que se recuperou daquele problema que ele teve o ano passado, e o Mateuzinho, né? O Mateuzinho que foi aí um dos melhores jogadores do Vitória, né, em 2024. Então, esses jogadores aí devem retornar ao elenco do Vitória, né? E em algum momento do jogo esses caras devem entrar. Acredito que eles entrem no segundo tempo. O Mateuzinho aí tá voltando de lesão, né? Não creio que o Carpini venha colocar ele diretamente para jogar. Da mesma forma, né, início de jogo, início de campeonato, primeira sequência com o Oswaldo também. Então, não creio aí que o Carpini, né, ele resolva aí simplesmente colocar esses jogadores logo, né, para jogar. Com isso, né, a gente teria uma possível escalação para esse Vitória. Claro, se você é torcedor do Vitória, você pensa diferente, você pode vir nos comentários respeitosamente e colocar qual é a sua escalação, beleza? Então, uma possível escalação do Vitória é essa aqui da tela. Esse aqui seria uma possível escalação do Vitória. O Lucas Arcanjo no gol, né?
uma saída a 3, o Vitória eventualmente jogando com 3 zagueiros, né? O Wagner Leonardo, o Zé Marcos e o Neres. Aí vocês notem aqui o Lucas Esteves, ele não está jogando, né? Não creio, por conta daquele imbróglio todo aí, da pichotada, da maluquice, eu não sei o que aconteceu do Vitória, não creio que o Lucas Esteves jogue, né? Então aí a gente teria essa possível escalação aí do Vitória, tá? Nós estamos falando aí de Lucas Arcanjo, Neres, né? Lucas Arcanjo, Neres, Wagner Leonardo e o Zé Marcos na zaga. Aí nas laterais o Raul Cáceres e o Hugo, então 2 laterais rápidos, né? O meio campo aqui, o Ricardo Hiller e o Ronald. O Ronald vem se destacando em 2025. Lá na frente o Wellington Rato também, rápido, né? Parece que integrou bem aí a equipe do Vitória. Um Gustavo Mosquito que já vinha fazendo uma boa campanha, fez uma boa campanha no final de 2024 e aparentemente vem engrenando aí essa campanha interessante. E o Janderson lá na frente. A gente tinha mostrado algumas imagens aí com o Fabri, né? Mas essa aqui seria uma possível, né? Uma possível escalação do Vitória. É claro que o Vitória ele tem algumas peças para modificar, né? Então ele pode fazer aí algumas modificações. Por exemplo, aqui no lugar do Ricardo Hiller, né? O Vitória aí tem a opção de utilizar o Baralhas, né? Ele pode trocar o Hiller pelo Baralhas. O Janderson mesmo, ele pode trocar pelo Fabri. Aí ele tem o Zé Marcos, né? Que ele pode utilizar o William Oliveira. Então, o Vitória tem um elenco que ele pode fazer algumas modificações. O que é que o Bahia tem que ficar preocupado com esse elenco? O que é que o Bahia precisa se preocupar aí com o Vitória? Um time de saída muito rápida, muito vertical, né? Então o Vitória, quando pega a bola no contra-ataque, ele vai muito rápido. A gente vê aquele gol que eles fizeram na quarta-feira. O jogador recuperou a bola mais ou menos nessa região aqui, ó, tocou e subiu em contra-ataque e obviamente chutou de fora da área. Então o Bahia precisa ficar bem ligado a isso aí. Time do Vitória escalado. Se você não concorda com essa escalação, você deixa aqui nos comentários qual seria a sua escalação, beleza? Vamos falar agora do Bahia, né? Vamos falar do esquadrão. Time do Bahia também poupou poupou jogadores aí na sua partida de meio de semana, né? Meio de semana que o Bahia jogou contra a equipe, né? Do Jequié, contra a equipe do Gipão, acabou vencendo por 3-1, né? O time do Bahia poupou no meio da semana e vem aí para esse jogo, como a gente falou, né? Buscando um triunfo para encostar e chegar na liderança do campeonato. Jogo bem interessante no meio da semana do Bahia, mas como a gente falou, o time principal do Bahia só tem 3 jogos ainda em 2025, ainda precisa ganhar mais ritmo. A gente viu passando aí na frente, né, no vídeo, o William José ainda carece de um pouco de mais ritmo, um pouco de condicionamento físico melhor, né, para poder atuar no jogo, né, e atuar nas partidas. O Rogério Ceni na entrevista acredita que ele já a semana que vem tenha condições, né, de atuar e de jogar pelo nosso esquadrão. Aí sobre uma possível escalação, uma possível escalação do Bahia aí, eu acredito que seja um Bahia não igual, né? Eu vi até alguns comentários em rádio, o pessoal falando que o Bahia ia colocar 80% do time para jogar na quarta-feira. Não acredito, né, que mais de 60% daquele time de quarta-feira atue como titular no jogo de hoje. Então, aquele time ali foi mais para dar um descanso, né, para os jogadores que atuaram no final de semana e, sobretudo, atuaram
contra a equipe do Sampaio Corrêa. E também é o seguinte, eu não acredito que o Rogério Ceni veio utilizar uma equipe muito próxima de alguma coisa que ele fez o ano passado. Acho que ele vai colocar algo um pouco diferente aí. Só que tem um detalhe, né? Nós temos uma possível, aparentemente uma possível baixa no nosso banco. E a baixa no banco seria por conta, ó, dessa notícia que está aqui, ó. O Bahia, aparentemente, segundo a apuração do GE, segundo a apuração da Gabriele Gomes, o Bahia encaminhou a venda de Biel ao Sporting de Portugal. Então, se o Bahia vendeu aí realmente esse jogador ao Sporting de Portugal, então o Bahia tem uma baixa importante no seu banco de reservas. Por outro lado, também para completar, surgiu uma notícia essa semana, eu acabei não vendo, de que o Bahia também estaria negociando o jogador Everaldo com a China, né? Então, nós temos aí o Biel, nós temos o Everaldo, que teoricamente são dois jogadores de banco, né? Dois jogadores que atuariam ali no banco, né? E comporiam um elenco nesse Bavi, tá? Então, essa é a situação do momento aí do nosso Bahia. Então, uma possível baixa do Biel e mais uma provavelmente possível baixa do Everaldo, se ele realmente for para a China. Com isso, né? Qual seria a provável escalação? A provável escalação está aqui na tela. Como eu falei para vocês, é algo próximo, né? É algo próximo do que jogou contra a equipe do Sampaio Corrêa. Primeiro grande ponto aqui, ó, a gente não tem aquele quadrado, né? Aquele losango, aqueles 4 jogadores que seriam o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Cauli. Esses dois comporiam o banco. A gente não tem o Gabriel Xavier, então a gente atua aqui com o Santiago Mingo, né? Danilo Fernandes vem fazendo partidas interessantes, então ocupa a situação de titular. O Ademir jogou bem, o Eric Puga vem se destacando e o Luciano Rodrigues também, pelo final de 2024 e pelo início de 2025. O Eric que vem fazendo gol aqui em todas as partidas. Então, essa aqui seria uma possível escalação aí para o nosso Bahia, tá? Então essa aqui seria a possível escalação. O Bahia viria com Danilo Fernandes, o Canu e o Santiago Mingo, né? Com o Caio Alexandre baixando aqui para fazer uma saída a 3. Nas laterais, a gente não tem ainda o Santiago Arias, então a gente entra com o Gilberto de um lado, o Luciano Juba aqui na esquerda, né? Lembrando, a gente pode colocar eventualmente o Rezende para atuar na esquerda também. E aí no meio campo, o Eric, o Everton, o Eric para dar marcação e uma pisada na área, o Caio Alexandre para saída e o Everton Ribeiro na articulação. No ataque, a gente tem o Luciano Rodrigues de 9, o Fumacinha na direita e o Eric Puga aqui atacando pela área esquerda. Então, Bahia viria com esse 4-3-3 aqui para atuar. E dessa forma aqui, né, o Bahia tem um bom time titular e ele pode ter também um bom banco. Ou seja, em eventuais possíveis trocas, a gente consegue aqui, ó, trocar o Eric Puga, a gente consegue utilizar o Cauli, a gente tem o Eric, a gente pode colocar o Jean Lucas, a gente tem ainda os meninos da base também que podem atuar e ajudar ao nosso esquadrão. O que a gente provavelmente não vai ter, segundo a notícia da Gabriele Gomes, é o Biel, beleza? Então, ó, tá aqui a nossa possível escalação. E aí, se você não concorda com essa escalação, você chega nos comentários e bota aí qual seria a sua escalação, beleza? É isso aí, galera. Então, ó, chegamos aqui ao Bavi de número 500, é sobre isso, né? Tudo pronto, hoje é dia de Bavi. E lembre-se de deixar os comentários
o like e se inscrever no canal. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!